Boa noite, povo de Deus. Toda a honra e toda a glória é de Deus. Eis-me aqui para orar. Hoje tem até uma palavra interessante aqui para pregar. Só um minutinho, deixa eu pegar um copo de água. A gente orar no final junto, né? Meu Deus. O becão tá lá vassouriando, hein? Glória a Deus, hein? Vamos orar com essa água aqui no final, né? Mas a palavra de hoje, ela tem tudo a ver com abandono, com não acreditar, né? Antes de eu começar a pregar, eu gostaria de dizer o nome de umas pessoas que eu estou orando. E Deus faz a obra, né? Deus, ele diz, pregue. Quem faz o milagre sou eu. Assim diz o Senhor hoje, dia 12. E gostaria de dar um feliz dia dos namorados a todos os meus amigos casados, os namorados, os noivos. Que Deus abençoe o relacionamento de vocês. Eu estou orando por Thelma Gomes Galiza, Frank dos Santos, Doréa, Wagner Braga, Júlio Braga, Pedro Braga, Bismarck, esposa, filha, familiares e funcionários. Orlando e família, Marcelo, Ricardo, Carlos, Raimundo Carlos, Ednei dos Santos, Amanda, Melissa, Priscila, Rafael, Marlene, Valdélia, Andresa, Rose, Andréia, família Doréia, advogada Thelma Cristina, Toninho Torres, Cícero Torres, Totonho, Paulinho, Fábio Leal, Edson Leal, seu Oswaldo empresário, Oswaldo meu primo, os funcionários da lanchonete do Garotão, um amigo aqui, próximo do Bisma, meu amigo Bismarck. Eu até falo que o Bismarck é meu filho, né? O filho que eu não tive é o Bisma. Um abençoado. Também estou orando aqui pelo Maurício Braga, a Ribamar e família, Gladson e família, seu Germano, Dona Rosa, foram vizinhos meus aqui. Glória a Deus, vai abençoar o Senhor, seu Germano. Deus vai fortalecer as suas pernas, seu quadril, e o Senhor vai poder fazer a sua caminhada, em nome de Jesus. Tem também aqui Carlos Sansão, Afonso, Edson e Maria, Edmilson, pastor João Henrique Palharim, missionário R.R. Soares, pastor Ideraldo Palharim, pastor Luiz Boy, pastor Alexandre, bispo Diego Coutinho, bispo Carlos Quintanilha, bispo Tairone, bispo Luiz Casalec, tá lá em Minas, né, Casalec, glória a Deus, hein. Também está aqui o bispo Enior da Lapa, onde eu congrego, glória a Deus. Tem também o bispo Josivaldo Batista, bispo Andrade, pastor Paulo da Lapa, pastor Aline Barros, pastor Éder Soares, irmã Miriam, Daniel, Keila, pastor Gilton Dourado, Valdir mora na Vila São José, lá na Zona Sul, abençoado, Zurita, Maria Baiana e família, Gil e Ado, glória a Deus. Também tem aqui Dona Josefa e família, Jaime, Nice, Zé, Gilmar, Juvenal, Célia, Leonice, Tânia e marido, missionária Neuza, Ana, Joel, Adegudes, Fabrício, Érica, Emanuele, Bianca, Gael, Dr. Galiano, médico de olhos, Lagoa e Moisés, pastor Rogério, pastor Raimundo, Djalma, Landinho, Dai, um irmão lá da Rua 11, lá no Jardim São Rafael, ele sabe quem é. Deus te conhece, irmão, Deus te cura. O Aires da Vila dos Remédios, o Paulão da Vila dos Remédios, o Chicão da Vila dos Remédios, a Terezinha da Vila dos Remédios, o Nilson da Vila dos Remédios, o Rogério Ramaciotti da Vila dos Remédios, a Nicinha da Vila dos Remédios, o Artuzinho da Vila dos Remédios, a Bel aqui do Alto de Pinheiros, Obreira Matilde, seu Farias, um abraço, seu Farias. Deus há de fortalecer o seu espírito, porque a carne não vale nada.
Deus fortalece o espírito, seu Farias. E abençoa o senhor, seus filhos, seus netos. Marcelo também está desaparecido, né? Mas eu vou encontrar o Marcelo. Deus vai colocar o Marcelo na minha frente e eu vou levar ele para a igreja comigo. E também tem aqui a Márcia, amiga da minha esposa. Mora lá em Campinas. Glória a Deus. Aleluia. Tem mais gente aqui? Não, aqui é só. Bom, a mensagem de hoje, gente, ela tem tudo a ver com o não acreditar, sabe? Nós, homens e mulheres, temos que acreditar em alguma coisa, né? Porque se a gente não acreditar em alguma coisa, como é que nós vamos dar o exemplo aos nossos filhos, né? Jesus, ele escolheu 12 apóstolos. Mas na hora que Jesus mais precisou deles, pois Jesus era o professor deles, Jesus estava ensinando eles, tentando mostrar para eles que Jesus veio do Pai. Deve ter renascido. Jesus renasceu, né? Se você for lá em Gênesis capítulo 3, você vai ver que Deus estava conversando com alguém. Deus não estava falando sozinho, né? Falemos o homem. Quando fala homem, homem e mulher, né? A nossa imagem e semelhança. Mas os discípulos, eles não acreditam. Eles foram tão incrédulos. E Jesus estava o tempo todo com eles. Ai, se eu tivesse nascido naquele tempo e tivesse o prazer. Eu tenho o prazer, porque Ele está aqui comigo hoje, aqui nessa oração. Ele está aqui na minha mesa, sentado. Está o Pai. E Ele me deu essa palavra aqui, ó. Eu ia pregar sobre Davi. Mas aí Deus me deu essa palavra aqui para alertar os pais, as mães. É um alerta geral, né? É um alerta para empresários, é um alerta para motoristas, é um alerta geral, né? Está aqui, está no livro de João, capítulo 6. João 6, versículo 60. Que está escrito assim. De vez em quando o louvor dá uma paradinha, porque é por causa do Wi-Fi. Mas ele volta, né? Ó, muitos discípulos abandonam Jesus. Quanta gente não começa? Eu conheço muita gente que começou comigo. Quer dizer, nós começamos assim, aspa, né? Se batizou nas águas, passou um tempo, esfriou. A brasa esfriou, porque não quis mais ler a Bíblia, porque não quis mais ter um particular com Jesus, né? Porque achou que a carga ia ser muito pesada, achou que a cruz ia ser pesada, né? Tem até uma pequena parábola que diz o seguinte, que um cidadão estava para ser abençoado, ele estava para ser abençoado por Deus, em todas as áreas. Ele ia ser tão próspero. Deus não deixou ele na lama, mas o que ele fez? Ele achou que a cruz dele estava pesada demais. Aí o diabo apareceu para ele e sugeriu que ele serrasse metade da cruz para ela ficar mais leve. Ele olhou para um lado, olhou para o outro, não viu ninguém. Pegou um serrote e serrou a cruz dele. É como abandonar Jesus. Se você está carregando uma cruz, seja na sua família, seja na sua empresa, seja em qualquer área, pode carregar a cruz, que ela não é pesada. Jesus deu ela para você carregar porque Ele confia em você. Ele sabe que o Pai não fez um robô para o Pai ficar controlando, não faça isso que é errado, faça isso que é certo. Não. A sua cruz é leve. A pesada, Jesus já levou. Essa que você está carregando é para você se manter firme, se manter no caminho reto e direito. Quem está aqui, ó. Ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram: dura é essa palavra, quem pode suportá-la? Tem gente que acha dura essa palavra, né?
mas não é dura. O fardo é leve. A cruz pesada Jesus carregou. Continuando aqui, ó. Sabendo em seu íntimo que os seus discípulos estavam se queixando do que ouviram, Jesus lhe disse: isso os escandaliza. Que acontecerá se vocês virem o Filho do Homem subir para onde estava antes? Tá aí, ó. Onde estava antes? Aqui é João, hein? João 60. João capítulo 7, versículo 60. Você pode ler na sua casa. Né? Tá aqui, ó. Jesus lhe disse, isso os escandaliza. Que acontecerá se vocês virem o Filho do Homem subir para onde estava antes? Então Jesus, o tempo todo ele estava do lado de Deus, desde a criação, antes da criação, quando o Espírito de Deus pairava sobre as trevas, Jesus estava do lado do Pai. Por isso que ele é lindo, bonito, maravilhoso, eterno, grandioso. Você já chamou Jesus de lindo hoje? Já falou que ele é lindo, que ele é bonito, que ele é maravilhoso, que ele é grande, que a honra e a glória dele? Então fala, pode falar, não precisa ter vergonha não. Eu falo isso na rua, no trem, no ônibus, no ponto do ônibus, eu vou ali nos... Eu conheço muita gente aqui, né? Eu conheço gente, dono de farmácia, dono de restaurante, padaria, lanchonete, posto de gasolina, supermercado. Conheço segurança de um shopping que tem aqui próximo aqui. E eu falo de Jesus para eles. Glória a Deus. E assim é a vida, né? Continuando aqui. O Espírito da vida. O Espírito da vida. Ponto vírgula. Sempre tem uma ponto vírgula para você meditar. Parar. Você fala, por que tem um ponto vírgula aqui, hein? Tem gente que passa direto, já lê o versículo todo, né? Esquece da vírgula. Mas aqui tá, isso aqui, ó. É o versículo 62. Tá assim, ó. Que acontecerá se vocês virem o Filho do Homem subir para onde estava antes? Aí é o 63 agora, ó. O Espírito da vida, ponto vírgula. O Espírito da vida. Imagina um corpo nosso, um corpo sem espírito. Os cientistas estão tentando fazer um corpo humano, mas e o espírito? Não vai ter espírito, não vai nem se mexer. É interessante, né? Eu gosto de meditar, eu gosto de, sabe, eu gosto de ir a fundo aqui dentro, eu gosto de ler, mas eu gosto de perguntar a Deus, eu questiono Deus, eu não deixo Deus sossegado. Oh, glória a Deus, hein? Até balançou lá a casa de cima aqui, ó. Eu não deixo Deus dormir na minha vida. Eu sempre estou cutucando Deus. Sempre estou cutucando Deus. Estou sempre perguntando para Deus, por que isso? Por que aquilo? Aí Deus branda no meu coração, né? Pega a Bíblia, abre ela que eu vou dizer para você por que isso, por que aquilo. E muitas bênçãos têm chegado até a minha vida, graças a Deus. Eu tenho feito muitas amizades. Fala para vocês que eu estou rico? Não, eu não estou rico. Eu estou milionário porque eu tenho muitos amigos. Amigos verdadeiros, né? Eu posso apontar, só que eu vou ser sincero, eu sou sincero. Deus e Jesus estão em primeiro lugar na minha vida, está acima da minha mulher, do meu casamento, da minha casa, até dos meus amigos. Mas eu tenho amigo, eu posso contar uns 5 ou 6 a dedo, né? Amigos fiéis, que se eu procurar, me socorrem. Se eu procurar, eles me socorrem. Então,
E foi Deus que colocou. Um deles é um testemunho tão grande. Eu tenho um amigo que é um testemunho. Foi ele que achou eu e a minha mulher. Nós vimos esse amigo, Deus está preparando para ele uma bênção tão grande, mas tão grande, que nem ele vai acreditar. É uma bênção grande que Deus está preparando para ele, porque ele tem um coração muito bom. Ele tem um coração bom. E outra coisa, ele sabe conversar. Ele sabe tratar um ser humano, né? Então, Deus vai abençoar muito ele. Deus vai surpreender ele. Eu oro na madrugada, eu oro não só por ele, eu oro por todos vocês, mas às vezes Deus fala com a gente, né? Olha, aquele ali é especial, aquele ali eu estou deixando ele achar que ele não vai ter o descanso, as férias que ele quer, mas ele vai ser surpreendido por Deus. Deus vai chegar no momento de Deus e vai falar, hoje você deixa de trabalhar, deixa o seu comércio, eu preparei pessoas certas para você deixar de confiança e você vai tirar suas férias com a sua esposa, uma segunda lua de mel. Glória a Deus. Continuando aqui, onde que eu parei aqui? Eu parei nesse versículo daqui, ó. Olha que versículo, é o 63, né? Que fala, que tem aqui, ó. O Espírito da vida, ele te levanta, ele te dá visão. O Espírito te direciona. Eu não sei falar bem porque eu sou da roça, né? O meu avô era da roça, minha avó, minha mãe. Então, eu tenho um pouco, não tenho aquele linguajar especial, né? Mas como Deus usa as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias, eis-me aqui, né? Glória a Deus. E está aqui, ó. Glória a Deus, 63, né? O Espírito da vida. A carne não produz nada que se aproveite. A nossa carne, a minha carne, a sua carne, não presta para nada. A nossa carne cobiça. A nossa carne tem inveja. A nossa carne tem tudo que não presta. Agora, a hora que você se fortalece no Espírito Santo de Deus, de Jesus, a hora que você entra em comunhão com Jesus, você pode andar em qualquer lugar. Você pode ir até numa praia de nudismo, com a Bíblia na mão e pregar lá que você vai envergonhar o Satanás. É desse jeito. Quando você está no Espírito, sabe? De vez em quando a minha mulher e eu, a gente está conversando, né? E ela fala porque que eu não como, né? Só que o jejum, para Deus, a gente não pode falar para ninguém, né? Então eu lavo o rosto. Sabe quando você está naquele jejum, parece que você está voando? Se você colocar a mão na parede, parece que a sua mão entra dentro da parede. Aí você está em espírito, você encontra uma pessoa doente na rua, em jejum, em espírito, você toca na pessoa, a pessoa é curada. Eu tenho esse testemunho aqui. Aqui, um amigo, eu chamo ele de Lagoa. Ele carregava uma bolsinha de colostomia. E eu fiz amizade com ele, chamando ele de Lagoa. Ele chama Zé, né? Mas um dia Deus falou comigo, né? Dá um abraço nele. Mas eu não consegui. Ele é mais grande que eu, né? Ele é lagoano, que ele é fortão, né? Eu tentei abraçar ele de tudo quanto foi jeito, mas não dava. Toda vez que eu tentava, ele colocava as mãos na frente e não tinha jeito. Eu falei, como é que eu vou fazer, Deus? Aí eu consegui encostar aqui, no cotovelo dele, ó. Aí o médico chamou ele lá. O médico do convênio dele chamou ele lá. E ele tirou a bolsinha da colostomia, fechou. O buraco fechou o buraco. E hoje ele está por aí, nós dois conversando, parece duas crianças. Ele tem uns 80, acho que ele deve ter uns 80 anos. Eu não vou perguntar a idade dele, né? Mas a gente dá tanta risada no bloco, que ele mora no bloco 39.
Às vezes eu vou lá, sento, a gente começa a conversar e dá risada. A gente conta uns causos da Bahia, uns causos lá da terra dele, né? E a gente dá risada, que nem quem vê a gente fala, olha lá, duas crianças dando risada. Nós dá risada. E Deus curou ele, mas não foi eu que curei ele, foi Deus que curou ele. Deus só me usou como ferramenta. Glória a Deus. O louvor parou aqui, mas eu vou colocar de novo. Então Deus curou o Zé da bolsinha. E todas as vezes que eu vou para a igreja, acho que eu devo ter um aqui no bolso. Não é coincidência não. Aqui, ó. Ele pediu uma toalhinha, eu fui na igreja e trouxe uma toalhinha para ele, né? Só que é branca. Pedi pro apóstolo Valdemir a toalhinha e dei para ele, né? Ele anda com ela, tá com ela. E só que assim, a toalhinha não cura. Quem cura é a fé, né? O Paulo rasgava as vestes dele e colocava nas feridas. E o povo era curado. Mas Paulo servia a Jesus Cristo. Eu encontro o testemunho de Paulo. Se vocês que lê a Bíblia, vai lá ver o testemunho de Paulo. Como Paulo se converteu. Paulo ele era do contra. Mas quando ele teve um encontro com Jesus, o Paulo mudou. O Paulo ele prendia os crentes. Mas o Paulo teve um encontro na essência, sabe? Quando você tem um encontro com Deus na essência, com Jesus, você muda. E outra coisa, Deus usa você para curar pessoas na rua, para tirar pessoas do vício. Deus usa você para fazer tanta coisa boa, mas o coração não pode se envaidecer, porque é Deus que cura. Não sou eu, não é o apóstolo, não é o missionário, não é o João Henrique, não é quem cura é Deus. Nós apenas pregamos, né? Glória a Deus. Continuando aqui, ó. Eu parei no espírito, né? 63. Ao 4 aqui, ó. Contudo, há alguns de vocês que não creem, pois Jesus sabia desde o princípio que eles não criam e quem o iria trair. Aqui é uma palavra meio pesada, né? De repente você tem, lá em 1 Salmos fala, né? 1 Salmos fala sobre os escarnecedores, né? Para a gente não sentar na roda dos escarnecedores, né? Mas às vezes você está num hall de muitos amigos. Você acha que é amigo, mas tem sempre um que está ali para puxar seu tapete, para roubar suas ideias. E esse aí é o traidor, né? Você vai se decepcionar com ele, né? Mas ore por ele que você vai ser mais abençoado ainda. Que nem está aqui, ó. 64. Contudo, há alguns de vocês que não creem, pois Jesus sabia desde o princípio quais deles não criam e quem o iria trair. E prosseguiu, e por isso que eu lhes disse que ninguém pode vir a mim a não ser que isto lhe seja dado pelo Pai. Anda lá bassuriando, hein? Glória a Deus, hein? Aleluia, hein? Deus é poderoso. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Tem muita gente que começa, ouve a pregação, se batiza nas águas, mas para no meio do caminho. Aí a vida só tende a descer. Descer, até chegar no fundo do poço. Aí Deus deixou nós, pregadores, para erguer essas pessoas. Por isso que eu não tenho um carro. Eu gosto de andar no meio dos doentes. Eu gosto de estar na Cracolândia, pregando com a minha Bíblia na mão. Eu não levo celular. Eu levo só a Bíblia e os documentos. Eu gosto de estar andando por aí. No trem, no metrô, no ônibus, debaixo das pontes.
Aí eu já encontrei tanto pastor, um dia estava eu e minha mulher. E ele falou, eu era pastor, eu abençoo o senhor, pastor, abençoa a sua esposa, missionária aí. E eu era pastor, mas eu enfraqueci. Eu vejo tanta coisa por aí, gente. Glória a Deus. Contudo, alguns de vocês que não creem, pois Jesus sabia desde o princípio quais deles não criam e quem iria trair. E prosseguiu, é por isso que eu lhes disse que ninguém pode vir a mim a não ser que isto lhe seja dado pelo Pai. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Jesus perguntou aos 12: Vocês também não querem ir? Simão Pedro lhe respondeu: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Então Jesus respondeu: Não fui eu que os escolhi, os 12. Todavia, um de vocês é o diabo. Não vou dizer glória a Deus não, porque aqui Jesus ele foi bem claro. Um de vocês é o diabo. Às vezes você está andando, você não sabe com quem está andando. E às vezes seus filhos não sabem com quem está andando. Mas se tem o Pai, todos os milagres que Jesus fez, ele olhava para o céu e curava. Então você, pai, senta com seus filhos, tem um particular com eles, com elas, e pergunta com quem eles estão andando. Ah, mas isso é coisa da idade, pastor, isso acontece. Não, não acontece não. Se você der uma brechinha, o diabo destrói toda a sua família. Através de uma brechinha que você deu para um filho seu, o diabo destrói toda a sua casa. Aí você vai estar na lama e aí você vai se perguntar, onde foi que eu errei? Está aqui, ó. Esta aqui é a verdadeira enciclopédia da vida. O próprio Jesus disse, né? Vou fechar aqui, ó. Nos 70. Então Jesus respondeu, não fui eu que os escolhi, os 12. Todavia, um de vocês é o diabo. Ele se referia a Judas, filho de Simão Iscariotes, que, embora fosse um dos 12, mais tarde haveria de traí-lo. Pai, essa noite de terça-feira, segunda-feira, eu peço que o Senhor coloque uma gota do seu sangue aqui, porque o Senhor veio à terra, enviado pelo Pai, e fez as obras que o Pai ordenou. O Senhor coloque nessa água aqui bênçãos, Pai, para que os pais, os doentes, os fracos, tenham mais fé e creiam e acreditem. Pode vir a luta que for, pode vir o Golias, pode vir 200 Golias, vão todos cair por terra e vão cair em cima do diabo. O Senhor coloca uma gota do seu sangue, Jesus. Se tem alguém com uma dor de cabeça, dor no pescoço, dor na boca, dor nos braços, nas mãos, nos cotovelos, dor no peito, uma falta de ar, uma febre, uma gripe, que nenhum remédio cura. Deus, o Senhor deixou o doutor para passar o remédio, mas só quem cura é o Senhor. Se tem uma mulher com cisto, com caroço, com nódulo, até aquela que quer engravidar e não consegue. Está com uma dor na coluna, disco de hérnia, uma dor nas entranhas, nas coxas, nos joelhos, na rótula do joelho, nas pernas, tornozelos, panturrilhas, na sola dos pés, no calcanhar, nos dedos. Pela fé, quando você tomar dessa água, você vai ficar curado. Jesus vai te curar. Eu entrego tudo
a todos e todas essas águas que está sendo apresentada. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Vamos tomar da água, ser abençoado e ser curado. E se você quiser se inscrever no meu canal, eu agradeço. Se quiser compartilhar, é bom, é a palavra. Aqui não tem imundice não, aqui é só a palavra de Deus. Vamos tomar da água. Recebe o seu milagre, recebe a sua bênção, a sua restauração. Em nome de Jesus.